Tem coisas que o ferro e a madeira guardam que a ciência não explica. O que a Singer, da minha mãe, resolveu falar naquela noite, Max, foi um aviso de morte que me faz perder o fôlego até hoje. Me chamo Fátima, tenho 54 anos e carrego no corpo as marcas de décadas de serviço de empreitada. As costas curvadas e a visão meio embaçada de tanto forçar o olho no buraquinho da agulha, quando a luz da lamparina já está quase morrendo. Eu herdei o ofício e a ferramenta de trabalho da minha finada mãe, a dona Mercedes, uma mulher de fibra, que era respeitada em toda a redondeza. Ela fazia desde enxoval de batizado até o terno de defunto de coronel importante da região. E aquela máquina de ferro pesada, com o desenho de um leão dourado já descascado no corpo de metal, sempre foi o coração dessa casa. Minha mãe dizia que a máquina tinha alma, que ela sentia a alegria e a tristeza de quem estava no pedal, mas eu nunca dei muita bola para essas conversas de antigamente, até que o destino me colocou sozinha naquele quartinho no fundo do sítio, longe de todo mundo, com a incumbência de terminar uma encomenda que parecia não ter fim. O lugar onde eu moro, Max, fica num vale fechado, onde o sol vai embora mais cedo e o frio sobe do rio com uma vontade de congelar o juízo da gente. Naquela noite o vento estava soprando de um jeito esquisito. Não era aquele vento que balança as árvores, era um sopro fino, que entrava pelas frestas das tábuas da parede e fazia um som que parecia um lamento de bicho ferido. Eu estava ali, sozinha com os meus pensamentos e com o barulho rítmico do pedal, que ia e voltava num vupt-vupt, que já me servia de companhia. O cheiro de óleo de lubrificação estava impregnado em tudo. Aquele cheiro de metal com graxa que entra nos poros e não sai nem com sabão de coco. Eu estava terminando um vestido de seda azul marinho, um tecido liso, gelado, que escorregava pelas mãos como se fosse água. E de vez em quando a luz da lâmpada, que fica pendurada num fio por cima da mesa, dava uns estalos, a claridade ficava amarela, quase laranja, e as coisas no quarto pareciam mudar de lugar. O armário de linha, a tesoura grande de ferro, o manequim de madeira que minha mãe chamava de a moça sem voz. Tudo ali ganhava um contorno estranho naquelas horas da madrugada. Eu estava exausta, Max, o corpo pedia arrego e a mente já estava começando a divagar. Mas eu precisava de cada centavo daquele serviço para pagar umas dívidas do sítio. O café na caneca de Ágata já estava frio e com gosto de cabo de guarda-chuva. Mas eu bebia para ver se o amargor me mantinha alerta. Foi quando eu notei que o ritmo da máquina mudou. Sem que eu fizesse força nenhuma no pé, o pedal começou a acelerar, a agulha batia no tecido com uma raiva que eu nunca tinha visto. As engrenagens gemiam lá dentro, como se o metal tivesse raspando osso com osso. Eu tentei segurar a roda lateral para parar o movimento, mas o ferro estava fervendo, queimou a palma da minha mão e eu dei um pulo para trás. Soltando um grito que morreu no vazio daquelas paredes, a máquina continuou ali, trabalhando sozinha no meio da mudez daquela casa. O tecido azul ia passando por baixo do calcador com uma velocidade que não era humana. E o que era para ser uma costura reta, Max, começou a virar uns desenhos tortos, uns rabiscos de linha que não faziam sentido nenhum. Eu fiquei ali parada, com o coração querendo sair pela boca, vendo aquela cena que desafiava tudo que eu aprendi na vida. O óleo que pingava da máquina no chão de terra batida não era mais transparente. Ele estava ficando preto, grosso. E o cheiro que subia não era mais de graxa. Era um cheiro de coisa guardada há muito tempo dentro de caixão, um cheiro de mofo com terra molhada. Eu quis correr. Juro por Deus que eu quis sair porta afora e não olhar para trás, mas as minhas pernas não obedeciam. Era como se o chão tivesse virado lama e me prendesse pelos tornozelos, e o barulho da máquina foi ficando mais alto, um estalo metálico que parecia que ia quebrar o teto de telha. Me ajudem, eu pensei, mas a voz não saía. Eu estava presa num pesadelo acordada, vendo a herança da minha mãe se transformar em algo maligno bem na frente dos meus olhos cansados. A agulha subia e descia, pá, 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 num compasso que parecia uma batida de coração. E cada vez que ela furava o pano, um jorro fino de algo escuro espirrava no meu rosto. Eu passei a mão para limpar, e quando olhei para os meus dedos, não era óleo, era um fluido pegajoso que grudava na pele e tinha um calor de vida, um calor que não devia estar num pedaço de ferro frio. Eu olhei para o carretel de linha que ficava no suporte lá no alto, e em vez de linha de algodão, o que estava correndo para o buraquinho da agulha eram fios longos, pretos e ásperos, que se enroscavam uns nos outros como se fossem cobras miúdas. Eu cheguei perto, com os olhos ardendo pela fumaça da lâmpada, e vi que não era linha de jeito nenhum. O que a máquina estava usando para costurar aquele vestido azul
Eram cabelos, Max, cabelos humanos, longos e cheios de nós, que vinham de dentro do mecanismo da Singer como se lá dentro tivesse uma cabeça escondida. Eu senti um vômito subir na garganta e o mundo começou a rodar. A luz da lâmpada deu um último estalo e apagou de vez, me deixando naquele vácuo absoluto onde o único sinal de vida era o barulho daquela agulha maldita que não parava por nada nesse mundo. Eu ouvi um suspiro, um arzinho quente bem no pé do meu ouvido, uma voz que não era de pessoa, mas que lembrava muito o tom de voz que minha mãe usava quando estava brava. A voz disse meu nome, mas não como um chamado. Foi como uma sentença de morte. Eu tateei a mesa procurando o fósforo, mas o que a minha mão encontrou foi algo gelado, uma mão seca, de pele fina como papel de seda, que segurou o meu pulso com uma força de ferro. Eu tentei me soltar, mas a mão me puxava para baixo, para perto das engrenagens que continuavam girando no meio do pretume. Eu senti o cheiro de cabelo queimado. O atrito da agulha no metal estava criando faíscas que eu via de relance no meio daquele nada. E foi nessas pequenas luzes que eu vi o vulto sentado na cadeira onde eu estava segundos atrás. Era um contorno de mulher, toda vestida de preto, com um véu cobrindo o rosto. Mas as mãos que operavam a máquina eram mãos de esqueleto, com as juntas grandes e os dedos compridos. Ela costurava com uma agilidade que fazia o tecido voar. E o vestido que antes era azul, agora parecia uma massa disforme de pano branco, um linho grosso daqueles que o povo usa para enrolar quem já partiu desse mundo. Eu estava ali, paralisada, ouvindo o teu metal ranger e sentindo aquela mão morta me apertando cada vez mais. Até que a máquina parou de uma vez. Um silêncio que chegou a doer, e no meio dessa mudez, eu ouvi o som da tesoura cortando o fio, um corte seco, definitivo, como se estivesse cortando o fio da minha própria vida. Max, meu filho, você não faz ideia do que é sentir o tempo parar enquanto o mundo ao seu redor continua girando num desespero só. Aquele estalo da tesoura cortando a linha, ou melhor, cortando aquele emaranhado de cabelo que a máquina puxava, foi como se tivessem cortado um nervo exposto do meu corpo. Eu fiquei ali, no meio daquele negrume total, sentindo o cheiro de ozônio misturado com o bafio de terra de cemitério que vinha da Singer. A mão que me apertava o pulso era fria, mas não era um frio de gelo, era um frio de falta de vida. Um frio que parecia que estava sugando o calor do meu próprio sangue para se alimentar. Eu tentava puxar o braço, tentava me debater, mas os meus músculos estavam moles. Parecia que eu tinha virado um boneco de pano nas mãos de algo muito mais forte e antigo que eu. O barulho do vento lá fora tinha sumido. Os grilos pararam de cantar, até o relógio de parede que fica na cozinha pareceu que travou os ponteiros para não atrapalhar o que estava acontecendo naquele quartinho de fundo. Eu tateei a mesa com a mão que estava livre. Derrubei a latinha de agulhas que caiu no chão com um barulho metálico que retumbou nas paredes de madeira. E finalmente meus dedos encontraram a caixinha de fósforos que eu deixava sempre num cantinho pro caso da luz faltar. O que é comum demais aqui no interior, com as mãos tremendo tanto que eu quase não conseguia sentir os palitos, eu risquei o primeiro. A chama fraquinha, azulada no começo e depois ficando amarela, iluminou apenas um pedacinho daquela desgraça. E o que eu vi, Max, foi o suficiente para me fazer querer arrancar meus próprios olhos. A cadeira de palha onde eu estava sentada agora estava ocupada por um vulto que usava o chale de lã que minha mãe foi enterrada. Aquele chale cinza cheio de bolinhas de uso, que eu mesma coloquei no caixão dela, para ela não sentir frio na terra. Mas o que saía debaixo do chale não eram ombros de gente, eram pontas de ossos que furavam o tecido. E a cabeça daquela coisa estava virada para o lado, num ângulo que nenhum pescoço vivo conseguiria aguentar. O fósforo queimou meus dedos e eu soltei um ai de dor. A luz apagou e eu voltei pro breu. Mas naqueles poucos segundos de claridade, eu vi o que a máquina tinha cuspido. O vestido de seda azul tinha sumido, evaporado. E no lugar dele tinha uma peça de linho cru, um tecido grosso cheio de nós, que cobria a mesa inteira e caía pelo chão como se fosse uma língua comprida. Eu risquei outro fósforo, dessa vez com mais pressa, e aproximei a chama do pano. Foi aí que eu vi os detalhes. A costura feita com cabelo não era um ponto comum, eram letras, letras grandes, bordadas com uma perfeição que nem a melhor bordadeira da cidade conseguiria fazer. E o que estava escrito ali no peito daquele pano, que agora eu via claramente que tinha o formato de uma mortalha, era o meu nome, Fátima.
escrito com um fio preto que parecia que ainda estava latejando, eu senti um bolo na garganta, uma vontade de gritar que se transformou num choro seco, sem lágrima, porque o medo tinha secado tudo dentro de mim. Mãe, é a senhora? Eu perguntei com a voz sumida, mas a única resposta que eu tive foi o barulho da manivela da máquina voltando a girar devagar, nhec, 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 como se tivesse faltando óleo na engrenagem. A coisa que estava sentada na cadeira começou a se mexer. Os ossos estalando como galho seco de árvore quando o fogo está pegando, e aquela mão de papel de seda que segurava meu pulso começou a me puxar para mais perto, para cima da mesa de corte. Eu via a agulha subindo e descendo devagar. Cada vez que ela subia, um pouco mais de cabelo saía de dentro da máquina. E eu percebi, Max, que o cabelo não estava vindo do nada. Ele estava vindo debaixo da mesa, onde um rastro de fios pretos sumia num buraco que parecia não ter fundo. Eu comecei a rezar. Tentei lembrar do Pai Nosso, da Ave Maria, mas as palavras sumiam da minha mente. Era como se aquela presença tivesse apagado a minha fé e deixado só o pavor no lugar. A mortalha começou a se mexer sozinha, como se tivesse vida própria. As bordas do tecido foram se enrolando nas minhas pernas, subindo pelas minhas coxas com um toque áspero que arranhava a pele. Eu sentia o cheiro daquela coisa, um cheiro de flor de velório que já está apodrecendo no vaso, um cheiro que grudava na roupa e na alma. A luz do segundo fósforo também se apagou, mas dessa vez eu não precisei riscar outro, porque uma luminosidade estranha, uma cor de brasa moribunda, começou a sair de dentro da própria Singer. As fendas do metal estavam brilhando como se lá dentro tivesse um forno ligado, e no meio desse brilho eu vi o rosto daquela coisa, ou o que sobrou de um rosto. A pele estava grudada no osso, os olhos estavam fundos, vazios, apenas 2 buracos pretos que pareciam que estavam me julgando por cada dia que eu deixei aquela máquina parada desde que minha mãe partiu. A boca estava costurada com o mesmo fio de cabelo, mas mesmo assim eu conseguia ouvir um murmúrio, um som que vinha de dentro do peito daquela aparição. Um som que dizia que o serviço precisava terminar, que a encomenda estava atrasada e que o preço do atraso era o meu próprio fôlego. Eu tentei dar um soco naquilo. Tentei chutar a mesa, mas era como se eu estivesse lutando contra o ar, contra um pesadelo que se materializou na minha frente. A mortalha já estava na altura da minha cintura, me apertando com uma força que estava começando a quebrar as minhas costelas. Eu ouvi o som do osso estalando, crack. E a dor foi tão forte que eu perdi os sentidos por um momento. Mas a máquina não me deixava desmaiar. Ela dava um estalo metálico que me trazia de volta para o sofrimento. Acorda, Fátima. A voz da minha mãe parecia vir de todos os cantos do quarto, mas não era a pita-voz doce que me acalentava quando eu era pequena. Era uma voz cheia de mágoa, de rancor, como se eu tivesse cometido um crime imperdoável por querer ser mais do que uma simples costureira de beira de estrada. Eu olhei para a janela e vi que a lua estava escondida atrás das nuvens, deixando o sítio num abandono só. Ninguém ia me ouvir ali. Max, meu marido, estava longe, os vizinhos mais próximos moravam a 2 quilômetros de distância, e o único ser vivo por perto era o cachorro que estava uivando debaixo do assoalho. Um uivo comprido, triste, que parecia que estava vendo a minha alma ser arrancada do corpo. A máquina começou a acelerar de novo. O brilho vermelho lá de dentro ficou mais forte e as engrenagens começaram a cuspir fumaça, uma fumaça preta que tinha gosto de sangue metálico. E no meio daquela confusão de sentidos, eu vi que a agulha não estava mais batendo no pano. Ela estava vindo na direção da minha mão que estava presa na mesa, e cada vez que ela descia, ela passava a milímetros da minha pele, como se estivesse brincando comigo antes de dar o bote final. Eu via o reflexo do aço brilhando naquele vermelho de brasa e sabia que assim que aquela agulha me furasse, eu ia virar parte daquela costura maldita, eu ia virar mais um carretel de dor naquela Singer desgramada. Max, meu filho, a gente que é do interior sabe que o silêncio nunca é vazio. Ele sempre carrega um peso, mas aquele silêncio que se instalou quando a máquina parou, de repente foi diferente. Foi um silêncio que parecia que estava me espremendo contra a parede. Eu sentia o calor daquele metal vindo na minha direção. Um bafo quente que cheirava a ferrugem e a carne queimada. A agulha estava ali, parada para um suspiro da minha pele, brilhando com um reflexo avermelhado que vinha de dentro das engrenagens daquela Singer, maldita.
Eu tentava puxar minha mão, mas os dedos daquela coisa, aquela mão de papel de seda e osso, estavam enterrados no meu pulso de um jeito que eu sentia as minhas veias pararem de pulsar. A mortalha de linho cru, com o meu nome bordado em fios de cabelo, continuava subindo pelo meu corpo, se apertando contra o meu peito como se fosse uma cobra querendo me sufocar. O tecido era áspero, arranhava a pele como se tivesse feito de palha de milho seca. E cada vez que eu tentava respirar, o pano apertava um pouco mais, me tirando o fôlego e me deixando com a vista escurecendo. Eu olhei para o lado, tentando achar qualquer coisa que pudesse me ajudar, e vi o manequim de madeira, a moça sem voz que ficava no canto. Ela parecia estar mais perto agora, como se tivesse dado uns passos no escuro enquanto eu não estava olhando. O pescoço de madeira estava inclinado, e os braços sem mãos estavam esticados na minha direção, num gesto que parecia um pedido de socorro ou uma ameaça. Eu comecei a sentir um repuxo na espinha, um gelo que subia da planta dos pés e ia me travando as articulações. O cachorro lá fora parou de uivar de uma vez. E isso foi ainda pior, Max, porque agora o único som que eu ouvia era a minha própria respiração curta e o chiado de voz que vinha daquela aparição sentada na minha frente. O serviço não para, Fátima. A voz parecia que estava saindo de dentro de um poço fundo. Uma voz que vibrava no assoalho e fazia as latinhas de linha em cima da prateleira tremerem. Você sempre foi preguiçosa, nunca deu valor ao que eu te deixei. As palavras entravam na minha cabeça como se fossem alfinetes espetando o cérebro. Eu lembrei de quando eu era pequena e minha mãe me obrigava a ficar horas e horas desmanchando costura errada sob a luz de uma vela, com os dedos sangrando e o sono pesando nas pálpebras. Ela dizia que a perfeição vinha da dor. E, pelo visto, ela levou essa ideia para o outro lado da vida. A luz que saía da máquina ficou mais forte. Um tom de brasa viva que iluminava os fios de cabelo que saíam das frestas do chão. Eles estavam se espalhando pelo quarto todo agora, subindo pelas pernas da mesa, se enroscando nos carretéis. Parecia uma teia de aranha preta e nojenta que estava tomando conta de tudo. Eu vi um tufo desses cabelos se aproximar da caneca de café, e o líquido lá dentro começou a ferver sozinho, soltando uma fumaça com cheiro de podridão. A mão que me segurava deu um puxão seco, e a minha cara foi de encontro ao metal quente da máquina. Eu senti o cheiro da minha própria pele queimando no ferro, um estalo de dor que me fez ver estrelas, e foi aí que a agulha voltou a bater. Pá, pá, pá! Mas agora ela não estava mais pegando no tecido, ela estava furando o tampo de madeira da mesa. Cada batida era um buraco novo que se abria com uma força brutal. Eu vou morrer aqui. Esse pensamento martelava na minha mente enquanto eu via a agulha chegar cada vez mais perto dos meus dedos presos. A mortalha já estava chegando no meu pescoço, o linho subindo com uma vontade própria, cobrindo o meu queixo, entrando na minha boca com um gosto de poeira e mofo. Eu tentava cuspir o pano, mas ele era seco e grudava na língua, me impedindo de soltar qualquer som. Eu estava sendo enterrada viva dentro da minha própria oficina, por uma coisa que tinha o rosto da mulher que me deu a vida, mas que não tinha um pingo de amor naquele resto de feição. Os buracos pretos onde deveriam estar os olhos dela começaram a chorar, um caldo grosso, escuro, que pingava em cima do meu nome bordado na mortalha. E cada gota que caía fazia o tecido esquentar, como se fosse ácido comendo o linho. A dor era tanta que eu já não sabia mais onde meu corpo terminava e onde a agonia começava. Eu lembrei daquela vez que a gente foi para o retiro da igreja e o padre falou sobre as almas que não conseguem desapegar do que tinham na terra, sobre os vícios que acompanham a gente até depois do caixão. E aquela máquina de costura era o vício da minha mãe, era a vida dela, e agora ela queria que fosse a minha morte também. A estrutura de ferro da Singer começou a ranger. Os parafusos estavam se soltando sozinhos e caindo no chão com barulhos secos. Mas a máquina não desmontava, ela parecia estar se transformando em algo orgânico. As engrenagens estavam se cobrindo de uma pele fina, cheia de veias que pulsavam com aquele brilho vermelho. Eu vi um olho pequeno amarelado se abrir no meio do mecanismo da roda lateral, um olho que girava para todos os lados até focar em mim com um ódio que eu nunca vi em nenhum bicho desse mundo. A mão de osso soltou o meu pulso por um segundo, mas não foi para me libertar. Foi para pegar a tesoura grande de ferro que estava caída no canto, aquela tesoura que minha mãe usava para cortar as peças mais pesadas e que estava cega há anos. A aparição levantou a tesoura com uma lentidão que era uma tortura por si só.
Eu via o metal enferrujado subindo no vácuo daquele quarto e sabia que o próximo corte não ia ser na linha e nem no pano. A agulha da máquina parou de bater na madeira e ficou suspensa no ar, como se estivesse esperando o sinal para dar o golpe final. Eu fechei os olhos, Max. Tentei pensar nos meus filhos. Tentei pensar no sol batendo na varanda de manhã cedo, em qualquer coisa que me tirasse daquele horror. Mas o cheiro de cabelo queimado e a pressão da mortalha no meu pescoço me traziam de volta para o inferno. Eu ouvi o som da tesoura abrindo. Nick! O metal raspando no metal, e senti a ponta fria encostando bem na base da minha orelha. Não chora, Fátima. O acabamento tem que ser perfeito. A voz sussurrou bem lá no fundo do meu juízo, e eu senti um filete de sangue descer pelo meu pescoço. Um calor que contrastava com o gelo daquele pano que me sufocava. A luz da lâmpada de cima deu um último clarão, tão forte que eu achei que ia explodir. E no meio desse brilho eu vi o vulto da minha mãe se levantar da cadeira. Ela parecia ter 3 metros de altura agora. O chale de lã se abrindo como se fossem asas de morcego feitas de pano velho. Ela esticou o braço com a tesoura aberta, e eu soube que ali acabava a minha jornada como costureira, e começava o meu tempo como peça de museu daquela máquina desgraçada. Max, meu filho, você não faz ideia do que é sentir a vida escorrendo por um buraquinho de agulha. Aquele corte que a tesoura deu no meu pescoço não foi fundo, mas o calor do sangue descendo pela pele gelada foi o que me despertou daquela paralisia de pavor. Eu senti o gosto de ferro na boca. Um gosto amargo que se misturava com o cheiro de mofo daquele pano de linho que continuava me apertando as costelas. A coisa que tinha a cara da minha mãe, mas que não passava de um vulto de maldade pura. Deu uma risada que não tinha som. Era um tremor que vinha do chão e subia pelas minhas pernas, fazendo os meus dentes baterem uns nos outros. Me tirem daqui. Eu pensava, mas o meu pensamento parecia que estava sendo lido por aquele olho amarelado que se abriu no meio da engrenagem da Singer. A máquina agora parecia que tinha vida própria de verdade. O metal latejava como se tivesse um coração lá dentro, um coração de ferro velho e óleo queimado que batia num ritmo descompassado. As agulhas extras que eu deixava na caixinha começaram a levantar sozinhas, flutuando no ar como se fossem mosquitos de aço esperando o pito momento de picar. Eu vi uma delas vir na direção do meu braço e entrar na carne sem esforço nenhum. Ai, meu Deus! Eu gemi, mas o som foi abafado pelo pano da mortalha, que já estava cobrindo a minha boca, quase toda. Eu senti o fio de cabelo que a máquina usava para costurar começar a se enfiar por debaixo das minhas unhas, uma dor fina, aguda, que fazia os meus dedos se contraírem sozinhos, e o pior de tudo é que eu via que o cabelo estava vindo de todos os lados agora. Não era só de dentro da máquina, ele estava saindo das molduras dos quadros na parede. Estava brotando das frestas do assoalho de madeira, uns tufos pretos, compridos, cheios de terra, que pareciam que estavam procurando o caminho para se enrolar em mim. Eu olhei para o canto do quarto e vi que o manequim de madeira, a tal da moça sem voz, estava com o peito aberto, e lá dentro não tinha serragem e nem vazio. Tinha um emaranhado de tripas feitas de linha de bordar, umas cores berrantes, vermelho sangue, roxo de defunto, amarelo de icterícia, que estavam se desenrolando e vindo pelo chão como se fossem cobras venenosas. Eu tentei chutar a mesa de novo, juntei a pouca força que me restava nas pernas cansadas e dei um solavanco. A máquina balançou, o óleo preto espirrou para todo lado e eu ouvi um grito, mas não foi um grito de gente. Foi um grito de metal sofrendo, como se eu tivesse machucado a alma daquela Singer. A aparição da minha mãe deu um passo para trás, o chale de lã se agitando como se tivesse vento dentro do quarto, e por um segundo eu vi o que tinha debaixo daquele pano. Não tinha corpo, Max, não tinha nada. Era só um vácuo de maldade que segurava as ferramentas de costura com uma vontade de ferro. Eu aproveitei esse segundo de distração e tentei rasgar a mortalha com as minhas mãos, mas o linho estava duro como se fosse uma chapa de aço. As minhas unhas quebraram tentando puxar o tecido e o sangue das minhas pontas de dedo foi direto para o bordado do meu nome, Fátima, que agora brilhava com uma luz própria. Uma luz que parecia que estava sugando a minha própria identidade para dentro daquelas letras de cabelo. A luz da lâmpada de cima começou a oscilar de novo, mas agora ela estava fazendo um barulho de fritura, um tss,
que incomodava o juízo, e cada vez que ela piscava, o quarto parecia diferente. Numa piscada, as paredes estavam cobertas de pele humana esticada como se fosse couro para sapato. Na outra piscada, o teto estava gotejando um suor pegajoso que tinha cheiro de medo. Eu estava perdendo o juízo, Max, sentindo que a realidade estava se desmanchando naquelas 4 paredes de fundo de sítio. A máquina voltou a funcionar com uma fúria dobrada, o pedal batendo no chão com tanta força que parecia que ia atravessar a terra e chegar no inferno. A agulha agora vinha num ritmo que o olho nem conseguia acompanhar. Vapt, vapt, vapt. E o tecido da mortalha começou a se fechar em cima da minha cabeça. As bordas do pano se encontrando no alto do meu crânio e os fios de cabelo começando a dar pontos na minha própria pele para selar o saco de linho. Eu sentia a ponta da agulha entrando e saindo da minha testa, um rastro de dor que ia desenhando uma costura por cima dos meus olhos. Eu ia ser fechada ali dentro, eu ia virar o conteúdo daquela encomenda macabra, e o pior de tudo era saber que a minha própria mãe era a artesã daquela desgraça. Eu tentei rezar a oração de São Jorge, que o meu avô dizia que fechava o corpo contra todo o mal. Mas a minha língua estava sendo amarrada por um fio de linha invisível. Eu sentia o nó se formando na base da garganta, me impedindo de engolir a própria saliva. O cheiro daquela coisa que estava na minha frente ficou insuportável. Era cheiro de carne que ficou no sol, cheiro de abandono, cheiro de quem morreu sem ter ninguém para chorar no pé do caixão. A aparição esticou a mão de osso e tocou no meu rosto por fora do pano. E aquele toque foi o que mais me doeu. Porque foi um toque de posse, como se ela tivesse dizendo que agora eu pertencia a ela e àquela máquina para todo o sempre, que a gente ia passar a eternidade ali, naquele quartinho escuro, costurando os pecados de quem ainda está vivo. Eu vi a tesoura grande ser levantada de novo. A luz da lâmpada refletiu no metal enferrujado, e eu vi o meu próprio rosto deformado no reflexo da lâmina. Eu estava pálida, com os olhos injetados de sangue, e uma expressão de quem já não tinha mais esperança de ver o sol nascer. A tesoura veio vindo devagar, na direção do meu peito, bem em cima de onde o meu nome estava bordado. E eu percebi que ela não ia me matar de vez, ela ia me abrir. Ela ia ver o que tinha dentro de mim para usar como enchimento para a próxima peça que a Singer ia fabricar. Eu fechei os olhos com força, sentindo a ponta fria do ferro furar o tecido da minha blusa e encostar na pele do meu externo. Um frio que parecia que estava me partindo ao meio antes mesmo do corte começar. O barulho da máquina foi ficando cada vez mais baixo, mas não porque ela estava parando, mas porque o meu ouvido estava sendo entupido por aquela fumaça preta que saía das engrenagens. Eu estava ficando surda para o mundo e acordada para o horror. Sentindo cada milímetro do metal entrando na minha carne, cada gota de sangue que a Singer bebia com uma sede que não tinha fim, eu queria dizer: conta que o perigo não tá no escuro da rua, tá nas coisas que a gente herda com amor e que o mal transforma em maldição. Mas a minha voz agora era só um chiado de linha sendo puxada, um som seco de quem já não tem mais ar para gastar com palavra vã. Max, meu filho. O que aconteceu naquele momento final foi o que separou a minha sanidade da loucura completa. A ponta daquela tesoura de ferro começou a rasgar a carne do meu peito, com uma frieza que não era desse mundo. Eu sentia o metal empurrando o osso, um rangido que parecia que estava abrindo uma porta velha dentro de mim. Mas o que me deu o último sopro de vida, Max, não foi o medo, foi a indignação de ver aquela coisa usando as mãos da minha mãe para me destruir. Eu juntei cada gota de energia que ainda corria nas minhas veias. Ignorei a agulha que já estava costurando a minha testa e dei um puxão desesperado no fio de cabelo que saía da máquina, aquele fio preto, grosso e sujo de terra. Eu enrolei ele na minha mão esquerda, sentindo ele cortar a minha pele até o osso, e puxei com toda a força que uma mulher de 54 anos, criada na lida do campo, consegue ter. Foi um estalo, um barulho de algo quebrando lá no fundo da Singer, um som de engrenagem moendo metal com metal, e naquele segundo, a luz vermelha que saía de dentro da máquina deu um clarão tão forte que as paredes do quartinho pareceram sumir. A aparição da minha mãe soltou um grito que não era de voz. Era um chiado de vapor escapando de uma caldeira. E o vulto dela começou a se desmanchar em milhares de fiapos de linha preta. A tesoura caiu no chão. Blang! Batendo no taco de madeira e ficando cravada ali, tremendo como se estivesse viva. Eu senti a mortalha de linho cru perder a força. O tecido que antes era duro como aço ficou mole.
Virou um trapo velho e cheio de mofo que caiu sobre as minhas pernas. Me deixando respirar de novo, eu puxei o ar com tanta vontade que meus pulmões arderam. Max, o gosto de poeira e sangue ainda estava na minha boca, mas eu sabia que a corrente tinha sido quebrada, pelo menos por enquanto. A máquina deu um último suspiro de fumaça, um cheiro de enxofre com cabelo queimado que quase me fez desmaiar, e o olho amarelado que estava na roda lateral se fechou devagar, sumindo por entre as frestas do ferro como se nunca tivesse existido. Eu fiquei ali, jogada no chão, no meio daquela escuridão que agora parecia comum, ouvindo o meu próprio coração batendo num desespero só. As agulhas que flutuavam caíram como chuva em cima da mesa. E o silêncio do sítio voltou a ser o silêncio de sempre. O cachorro parou de uivar e eu ouvi o primeiro canto de um passarinho anunciando que a madrugada estava querendo ir embora. Eu me levantei me arrastando, tateando as paredes até chegar na porta. E quando eu consegui abrir o trinco e sair para o ar puro da varanda, eu vi que a luz do dia estava começando a clarear o topo das árvores. Eu olhei para as minhas mãos e elas estavam marcadas para sempre, sabe? As cicatrizes dos fios de cabelo estavam ali, desenhadas na palma da mão como se fossem um mapa de um lugar que ninguém deveria visitar. Eu nunca mais entrei naquele quartinho de fundo. Meu marido, quando voltou, achou que eu tinha tido um ataque de nervos e me levou para o médico, mas médico nenhum explica o bordado que ficou no meu peito, aquela cicatriz em formato de letra que forma o meu nome bem em cima do coração. A Singer foi levada por um ferro velho. Mas o dono do caminhão me contou depois que no caminho a máquina começou a fazer um barulho de costura mesmo sem ninguém mexer nela, e que ele sentiu um cheiro de flor de velório que não saía da cabine por nada. Eu aprendi da pior forma que tem herança que a gente não deve aceitar, que o amor de uma mãe pode ser eterno, mas a dor e o rancor de quem não aceitou a partida também podem ficar grudados nos objetos que elas tanto amaram em vida. Hoje eu costuro só na mão, bem devagar, rezando 1/3 a cada ponto que eu dou, porque eu sei que o mal gosta de velocidade e de descuido, e que naquela Singer velha, o que estava sendo fabricado não era roupa para vivo usar. Era a farda de um exército de almas que ainda está trabalhando na escuridão. Se você tiver um objeto antigo aí na sua casa, Max, que te dá um arrepio na nuca sem motivo, não facilita não. Benze essa peça, joga sal grosso nos cantos e, se o barulho começar na madrugada, não vai ver o que é. Porque tem costura que, depois de começada, só termina quando fecha o último pedaço de pele da gente. A história da minha mãe terminou ali, mas a minha continua nas marcas que eu carrego e no medo que eu sinto toda vez que ouço o barulho de um pedal, batendo sozinho no oco da noite. Quando você trabalha com agulha e linha por mais de 40 anos, você aprende que cada tecido tem a sua própria vontade. O algodão é manso, a seda é teimosa, mas o cetim antigo, aquele cetim pesado que fica guardado no fundo de um baú por décadas, ele não tem só vontade, ele tem memória. Ele carrega o cheiro da época, a poeira dos anos, e, dependendo de quem vestiu, ele carrega até o último suspiro da pessoa. Meu nome é Neide, eu tenho 61 anos de idade, e eu sou costureira desde o tempo que a minha perna ainda alcançava o pedal da máquina da minha mãe. E eu tô te mandando essa história, Max, porque eu vi no seu canal que a senhora conta as coisas como elas são, sem invenção. E eu preciso que as pessoas saibam que tem encomenda que a gente não devia aceitar, nem se o pagamento fosse em barra de ouro. Porque a dívida que fica depois, dinheiro nenhum no mundo consegue pagar. Eu sempre trabalhei nos fundos da minha casa, num quartinho que eu mesma arrumei, cheio de retalho, de manequim, de fita métrica, um lugar que sempre foi o meu ganha-pão e a minha alegria. As minhas clientes eram todas do bairro, gente conhecida, moças que iam casar, senhoras que queriam apertar uma saia. A porta estava sempre aberta para quem quisesse tomar um café, mas na época em que essa desgraça aconteceu, eu estava passando por um aperto muito grande. As contas de luz estavam atrasadas, o movimento tinha caído muito por causa dessas lojas que vendem roupa barata de fora, e eu me vi numa situação de ter que pegar qualquer serviço que aparecesse na minha frente, mesmo os mais chatinhos, mesmo os de última hora.
Foi numa sexta-feira, eu me lembro perfeitamente. O sol já estava se pondo. Aquela hora que o dia começa a virar noite e as sombras da rua ficam compridas, a minha porta da frente já estava encostada e eu estava recolhendo as linhas da máquina, quando eu ouvi 2 batidinhas de leve na madeira. Eu abri a porta e lá estava ela. Uma moça muito diferente das que eu costumava atender. A pele dela era pálida demais, de um branco quase transparente. O cabelo escuro estava preso num coque baixo. E ela usava um vestido preto que parecia modelo antigo. Mas o que chamava mesmo a atenção era a pressa dela, a urgência no olhar e a caixa enorme de papelão que ela segurava nas 2 mãos. Ela não me deu boa noite direito, só entrou um passo para dentro do meu ateliê e perguntou com uma voz que parecia um sopro, muito fraquinha, se eu podia fazer um conserto de emergência num vestido de noiva, um ajuste para o dia seguinte de manhã bem cedo, porque a cerimônia não podia esperar de jeito nenhum. Olha, Max, a primeira coisa que a minha razão me disse foi para negar. Consertar vestido de noiva numa madrugada só é loucura. É um trabalho minucioso, delicado. Mas aí ela abriu a bolsa e colocou em cima da minha mesa um maço de notas. Um dinheiro que pagaria não só as minhas contas atrasadas, mas a minha feira do mês inteiro. E ainda sobraria um bom troco. E o meu orgulho e o meu cansaço abaixaram a cabeça na mesma hora. Eu falei que sim, que faria o ajuste, que ela podia deixar o vestido ali. Ela abriu a caixa e tirou de lá de dentro um mar de tecido. E eu, como costureira velha que sou, senti o meu coração dar um pulo. Era um vestido dos anos 40, uma joia, feito de um cetim grosso pesado, com uma cauda longa e cheio de rendas feitas à mão, no peito e na gola, uma gola alta que a gente não vê mais por aí. Eu passei a mão no tecido e me admirei, mas no mesmo instante que o meu dedo tocou na renda, eu senti um frio estranho, um gelado, que não combinava com o mormaço daquela tarde, como se a roupa tivesse saído de dentro de uma geladeira. A moça me explicou bem rápido, com a voz cada vez mais baixa, que ela só precisava que eu ajustasse a gola, que apertasse um pouco mais o pescoço e que refizesse a bainha que estava descosturada. Ela não me deixou tirar as medidas no corpo dela, falou que o manequim que eu tinha ali no canto servia de base e disse que o noivo dela, que era um homem de palavra, viria buscar o vestido às 6 da manhã do dia seguinte. E ela saiu, Max. Saiu apressada. Virou a esquina antes mesmo de eu conseguir perguntar o nome dela para anotar na nota fiscal, me deixando sozinha no ateliê, com aquele dinheiro na mesa e aquele vestido pesado esparramado em cima da minha cadeira. Eu tranquei a porta, fiz um bule de café forte, porque eu sabia que a noite ia ser longa, e fui começar o meu trabalho. Mas assim que eu peguei o vestido para colocar no manequim de madeira, a primeira coisa que me embrulhou o estômago foi o cheiro. Não era cheiro de roupa guardada, sabe? Aquele cheiro de naftalina ou de mofo que a gente tira lavando. Era um cheiro doce demais, um cheiro de flor murcha, de crisântemo misturado com cera de vela. O mesmo cheiro que fica pendurado no ar de velório quando a capela é pequena e não tem vento. Eu coloquei a roupa no manequim e percebi que o vestido, além de frio e fedido, era incrivelmente pesado. Parecia que a caixa de papelão não dava conta de segurar aquele peso todo. E eu não dei muita bola para essas impressões. Sabe como é, Max? A gente que é do povo tenta não dar trela para coisa esquisita, senão a gente não trabalha. A gente sempre tenta achar uma desculpa. Que o tecido puxou umidade, que o perfume da moça era muito forte. E assim eu me sentei no banquinho da minha máquina de ferro, puxei o tecido para o meu colo e comecei a desmanchar a primeira costura da bainha. O silêncio da madrugada tem uma voz própria, Max. E quando a gente está acordada, trabalhando enquanto o resto do mundo dorme, a gente começa a prestar atenção em cada estalo que a madeira da casa dá, em cada assobio que o vento faz passando pela fresta da telha. A minha máquina antiga, daquelas pretas da Singer que a gente afunda o pé no pedal com força, preenchia quase todo o silêncio do quartinho com aquele barulho ritmado do motor. Traca, 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 traca. E eu tava ali, focada, passando a linha branca pelas beiradas do vestido. O café já estava frio na caneca, o relógio na parede de trás de mim já marcava mais de 2 da manhã, e a bainha estava quase pronta. Mas o incômodo não passava. O vestido que estava apoiado na minha perna parecia que ia ficando mais pesado a cada minuto que eu costurava, como se a renda e o cetim estivessem absorvendo a umidade do ar e pesando feito chumbo, e o frio que vinha dele estava passando para minha roupa, me fazendo bater o queixo de leve, mesmo com todas as janelas fechadas. Quando eu terminei a bainha,
Eu precisei parar e levantar para colocar o vestido de volta no manequim para fazer o ajuste da gola. O ajuste que a moça tinha pedido para apertar bem no pescoço. Eu peguei a peça inteira nos braços. E eu juro para você, no momento que eu levantei aquela montanha de tecido, eu não senti que estava segurando uma roupa vazia. Eu senti um peso distribuído, uma densidade que não era só pano acumulado. Parecia que eu estava carregando o corpo de uma pessoa desmaiada, um corpo gelado e mole, e o cheiro de flor de velório subiu tão forte no meu nariz que eu tive que dar uma respirada pela boca para não passar mal. Eu ajeitei a roupa no manequim de madeira que ficava no canto do quarto, de frente para aquele espelho grande que eu uso para ver a caída das barras, e voltei para pegar as minhas agulhas e os alfinetes para marcar onde eu ia apertar a gola. Eu estava de costas para o manequim, procurando a minha fita métrica no fundo da gaveta bagunçada, quando eu ouvi o som. Não foi um barulho alto, não foi uma porta batendo, foi um som contido, aquele som de quando você amassa um tecido de cetim com a mão, aquele chuif da seda esfregando uma na outra. Eu parei de procurar a fita, a minha mão congelou dentro da gaveta, e o quarto inteiro pareceu ficar menor de repente. Eu não tinha gato. Eu não tinha cachorro. As portas estavam todas trancadas por dentro com ferrolho, e o som não parou. O tecido continuava esfregando um no outro, como se alguém estivesse alisando a saia do vestido com a mão bem devagar. Eu não quis virar de soco para trás, porque o medo diz pra gente que se a gente não olhar, a coisa ruim não tá ali de verdade. Então eu fui virando o pescoço milímetro por milímetro, com o estômago revirando, até eu olhar pro espelho grande que refletia o canto onde o manequim tava. O que eu vi refletido naquele vidro escuro da madrugada é uma imagem que tá colada por dentro das minhas pálpebras até hoje, Max. O vestido não tava mais pendurado frouxo no manequim de madeira. Ele tava esticado, preenchido. Os ombros estavam levantados de um jeito que a madeira não conseguia fazer, e a cintura que eu tinha acabado de ajeitar estava marcada. Como se estivesse segurando a respiração, o tecido no espelho parecia inflado por um corpo que o meu olho não conseguia enxergar do lado de fora do vidro. E o chuif continuava, porque as mangas compridas do vestido, aquelas mangas cheias de botãozinho forrado, estavam balançando para frente e para trás sozinhas, muito de leve, como os braços de alguém que está impaciente esperando a costureira terminar o serviço. O grito não saiu. A minha garganta apertou tanto que eu senti gosto de sangue na boca. A minha vontade era de largar tudo ali, sair correndo pela porta da frente e deixar a casa, o dinheiro e as linhas para trás. Mas a coisa piorou, Max. Eu dei um passo para trás, recuando para o lado da parede, e a hora que o meu sapato raspou no chão, a manga do vestido parou de balançar, e a gola, aquela gola alta que eu precisava apertar, ela se esticou toda para frente na minha direção, como se a cabeça invisível que estava ali dentro tivesse se virado para olhar para mim. E foi então que eu perdi o controle de mim mesma. Não foi a máquina que costurou sozinha. Max, foi o meu próprio corpo que me traiu. A minha mão direita, a mão que segurava essa tesourinha de remate, começou a levantar devagarzinha, tremendo muito, e a minha mão esquerda foi abrindo a caixinha de agulhas e pegando a linha. Sem eu querer, sem eu comandar, os meus braços começaram a se mover na direção do manequim, e eu tentava puxar para trás, eu tentava gritar, mas era como se as minhas juntas tivessem sido amarradas com barbante grosso por alguém que era muito mais forte do que eu, e que estava me puxando para o meio do quarto de volta. Eu lutava. Max, eu juro por Deus que eu fazia força para jogar os meus braços para baixo, mas era inútil. As minhas pernas foram arrastadas passo por passo até eu parar de frente para aquele manequim, e o frio que irradiava daquele tecido era tanto que a minha respiração começou a sair como uma fumaça branca da minha boca. Eu estava a menos de um palmo de distância da gola alta do vestido de noiva, e eu sentia, sem ver nada além do pano velho e da madeira, que eu estava cara a cara com alguma coisa que nutria uma pressa cega e um ódio muito antigo. A minha mão esquerda levantou. Os meus dedos finos de costureira seguraram a borda da gola com uma firmeza que não era minha, apertando o cetim contra o pescoço invisível. E a minha mão direita, com a agulha já enfiada com linha grossa, começou a costurar. E eu assistia a mim mesma costurando o nada, enfiando a agulha no pano, puxando a linha, fechando aquele espaço, e cada ponto que eu dava, a gola ia ficando mais apertada, mais justa,
e eu comecei a ouvir um som. Um som que não vinha do lado de fora, vinha de dentro do vestido. Era um som de respiração falhando, um som de ar que não consegue entrar, um chiado molhado, um arquejo de quem está sendo sufocado aos poucos. E conforme a minha mão ia dando mais pontos fechando a gola do pescoço, o som da respiração ia ficando mais fraco, e a manga do vestido, a mesma que estava balançando antes, levantou e tocou de leve no meu braço esquerdo. Era um toque sem peso, como se a neblina tivesse encostado em mim, mas o cheiro de flor podre de velório invadiu a minha cabeça, me deixando tonta, e o chiado de sufocamento foi diminuindo, até que num último ponto que a minha agulha deu, prendendo o tecido até o limite do pano esgarçar, o som parou de vez num estalo final, num silêncio mortal que durou apenas 1 segundo, até ser cortado por um choro soluçado, um choro baixinho de mulher que vinha lá do fundo da gola que eu acabei de fechar. Um choro que falava no meio do soluço, quase grudado no meu ouvido, e dizia uma única frase: "Obrigada, agora ele não pode mais voltar." A voz era fria. A voz era a mesma da moça que me entregou a caixa de papelão, só que agora ela não era mais um sopro, ela era um eco que vinha debaixo da terra. Eu desabei, Max. O controle do meu corpo voltou de uma vez só, e eu caí dura para trás, derrubando a cadeira da máquina, espalhando os alfinetes para tudo quanto é lado, batendo as costas no chão frio do meu ateliê. A minha cabeça rodava, o meu coração parecia que ia quebrar a minha costela, e eu fiquei deitada ali, ofegando, chorando de pavor, de joelhos encolhidos, olhando para o manequim. O vestido não estava mais esticado, o vestido não estava mais inflado, ele estava pendurado de novo, murcho, pesado e sem vida em cima do pau, exatamente do jeito que uma roupa velha deveria ficar. O quarto voltou a ter o cheiro normal de tecido e pó. O frio recuou, e a única coisa que mostrava que eu não estava maluca era o remate perfeito e apertado que eu tinha feito na gola com a linha grossa, fechando o seu pescoço de uma noiva que eu nunca mais quis saber quem era. O dia clareou. As frestas da janela mostraram a luz da manhã. Eu não dormi 1 minuto sequer. Eu fiquei ali sentada no chão, esperando dar 6 horas em ponto, e quando o relógio grande da sala bateu 6 badaladas, a campainha da frente tocou. Eu juntei os meus cacos, dobrei aquele vestido maldito de qualquer jeito dentro da caixa de papelão com a tesoura, a fita métrica e as linhas tremendo na minha mão, e fui abrir a porta. Era um homem alto, de terno escuro, cabelo grisalho arrumado para trás. Um homem muito sério, com o rosto marcado pela tristeza, os olhos fundos e vermelhos de quem já chorou tudo o que tinha para chorar na vida. Ele me olhou, tirou o chapéu e falou que veio buscar a encomenda da dona noiva. Ele me estendeu a mão e eu não falei nada, eu só empurrei a caixa na mão dele. E ele agradeceu num murmúrio, dizendo que ia levar o vestido para o velório para poder vestir o corpo dela, já que era a última vontade que ela teve antes de fazer aquela besteira com ela mesma no quarto trancado. Eu fechei a porta antes que ele terminasse de falar. Passei o ferrolho, passei a chave e sentei no chão encostada na porta, entendendo tudo, entendendo o peso do vestido, entendendo a pressa da moça e entendendo o porquê de me pedir para fechar a gola até o final. E hoje, Max, se alguma mulher aparecer no meu ateliê quando o sol estiver se pondo, não importa a cara de dor, não importa o dinheiro que ela botar na minha mesa de madeira, eu mando embora, eu tranco a porta e eu desligo a máquina, porque eu já trabalhei para muita gente viva nessa vida, mas costurar mortalha de noiva no pescoço de quem já foi embora, isso é um fardo que ninguém deveria carregar, e a cada vez que o barulho do motor da minha máquina aperta, o meu olho teima em procurar no espelho a manga de algum tecido balançando sozinha, esperando a hora da prova final.